neste episódio, Viver com Banda Sonora. Para este episódio eu coloquei duas possíveis hipóteses. Ou toda a gente ouvia a música de toda a gente, consoante aquilo que cada pessoa estava a fazer, e cada pessoa tinha uma música, e toda a gente estava a ouvir todas as músicas, o que poderia ser uma grande confusão, ou cada um ouve apenas a sua música. Foi a este ponto que eu me agarrei, por me fazer um bocadinho mais sentido e ser menos confuso. A primeira questão que eu coloquei foi se acabaria com a audição de música voluntariamente no nosso dia-a-dia. Nos momentos em que nós costumamos ouvir música, se a deixaríamos de ouvir ou se continuaríamos a procurar ouvir independentemente de estar a dar música consoante aquilo que estávamos a fazer ou o momento que estaríamos a viver. Depois, penso também, quem é que escolhia a música? Como é que a música estaria a dar? Serão músicas que nós tínhamos ouvido e que tínhamos gostado? Se só ouvimos músicas que gostamos ou se ouvimos qualquer tipo de música? É engraçado porque muitas das questões que tu fizeste foram questões idênticas. Acho que eu também fiz a mim próprio. Face aos primeiros dois cenários que tu deste, eu fui para o segundo também, porque vi esta situação como se de um filme se tratasse, como a banda sonora de um filme. E foi assim que eu tentei imaginar a minha vida, como é que seria neste cenário. Uma questão interessante que tu fazes é o gosto da música. Se são músicas que eu gosto, se são músicas que me são atribuídas por uma força que seja. Independentemente disso, olhando para isto como um cenário em que vivemos de facto num filme, acho que seria interessante porque nós seríamos, tal como somos na nossa vida, a personagem principal, mas ao mesmo tempo estaríamos, tal como um espectador, com uma música a acompanhar as ações que nós executamos. E, portanto, eu imaginei que tudo aquilo que nós fizéssemos tivesse as sensações aumentadas. Um momento bom passaria a ser melhor, do meu ponto de vista. Se fosse um bom diretor de filme a fazer a coisa, procuraria aumentar essa emoção e, portanto, um bom momento seria espetacular. Um mau momento poderia ser terrivelmente mais doloroso se a música assim o incentivasse. Ao estares a falar, estava-me a lembrar que poderia haver ainda uma terceira hipótese, que seria toda a gente conseguir ouvir a música, menos nós. E, portanto, tu ouvias a música de quem estaria a olhar, porque falaste dessa perspectiva de filme, porque normalmente no filme a personagem não está a ouvir a banda sonora, é o espectador. Uma coisa que eu também acho interessante é se a música respeitaria a individualidade do indivíduo, e esta expressão foi colocada aqui de propósito, ou se seria igual para todos, consoante o momento. Só que como nós vivemos e experienciamos as emoções de forma diferente, eu creio que a música seria diferente para duas pessoas diferentes que estivessem a viver a mesma situação, porque nunca a vivem da mesma forma. Isso faz-me pensar outra questão que eu também coloquei, que é o que é que nós ouvimos à nascença? O que é que ouvem as crianças nas primeiras semanas de vida? E eu acho que a música, de facto, irá ao encontro um pouco da individualidade de cada um. Porque tal como agora nós ouvimos as músicas que fomos tomando conhecimento e que nos foram agradando mais, neste cenário tenho em crer que a própria música também surgiria da nossa expressão individual. Até porque nos cenários que tu deste, se formos agarrar no segundo, eu imaginei que a música só seria ouvida pelo indivíduo e que ela surgiria de alguma funcionalidade do cérebro de produzir essas vibrações para o indivíduo em concreto. Se fosse uma terceira pessoa olhar para nós e a ver o nosso decorrer da vida com música acompanhada, eu acho que aí também seria interessante, porque a música seria também do indivíduo. Só na primeira, talvez, se toda a gente tivesse a ouvir a mesma música, é que eu acho que seria algo mais geral. De qualquer das formas, acho que, pegando também em algo que tu falaste logo ao início, existiria música na mesma para o indivíduo ouvir segundo a sua escolha. Nós procuraríamos criar talvez uns fones ainda mais potentes para abafar o som da nossa vida do cotidiano e podemos ouvir outros estilos de música ou músicas diferentes para momentos diferentes aos que estão a ser atribuídos. Eu agora vou agarrar nas tuas próprias palavras, porque se a música viesse de alguma funcionalidade do nosso cérebro, talvez não seria possível, ou teríamos de a desligar, para podermos ouvir música com fones, porque uma vem de dentro, a outra está a vir de fora. E agora questiono-me também como é que funcionaria a criação musical, porque nós estaríamos a criar música e, dependendo dos cenários que coloquei, poderíamos estar a ouvir música durante esse tempo. Como é que poderia funcionar a criação musical se fosse muito difícil criar música
de onde é que vem a música que nós estamos a ouvir e possivelmente a música seria muito diferente daquela música que conhecemos hoje. Poderia ser mais básica ou ter outros tipos de sons mais fáceis de criar e de perceber quando existe muito ruído à nossa volta. Antes de mais nada, pegar só na questão da criação artística, porque eu acho que seria muito interessante até colocar a questão de se os criadores musicais hoje em dia não terão essa música já no seu cérebro quando a passam para o papel e para os instrumentos. Acho que é muito interessante pensar nessa versão e talvez falando com um deles, ele próprio pudesse descrever o seu processo criativo como a música que lhe surgiu nos ouvidos. Passando agora a essas questões mais práticas que tu colocavas. Numa das hipóteses que eu até coloquei, o indivíduo procuraria locais bastante ruidosos, com sons exteriores, para tentar encontrar uma zona calma. Pensei um pouco a música que nós ouviríamos nesta realidade como as pessoas que ouvem vozes na sua cabeça. E a forma de as silenciar seria em locais ruidosos. Portanto, o silêncio não existiria naturalmente, mas talvez num local com muita sonoridade a acontecer diferente ao mesmo tempo, pudéssemos encontrar um silêncio diferente daquilo que nós conhecemos. Creio que isso também poderia ser contraprodutivo, por uma simples razão. Porque se nós estamos a ouvir música consoante aquilo que estamos a viver e a experienciar, se nós estivéssemos calmos, estamos a ouvir uma música calma. Se nós formos para um sítio ruidoso e algo nos enervar, depois a música começa a dar mais alto, ou outro tipo de música possivelmente mais pesada ou mais forte, e se calhar isso depois ia nos enervar também, acabaria aqui por despoltar uma situação que escalava a um ponto em que iríamos ouvir algo cada vez mais forte. Eu estava a tentar pensar numa forma de responder e veio-me à cabeça, por exemplo, o som das ondas, uma cascata, colocarmos debaixo de uma cascata, mas ao mesmo tempo a vida proporcionaria uma banda sonora que nos aumentasse aquela emoção e não nos afastaria. Acho que é um ponto bem levantado, não sei como é que nós, neste cenário, conseguiríamos encontrar um dito silêncio. Por outro lado, lembrei-me também algo que eu tinha pensado quando começámos esta discussão, que foi nós conseguimos utilizar estímulos exteriores para alterar ainda assim a nossa forma de viver. Se nós estamos a passar por um momento, vamos pôr neste caso, menos bom, e a música está a aumentar essa emoção e nós estamos a sentir-nos pior, se não conseguiríamos neste cenário procurar um local com uma música mais harmoniosa para tentar influenciar o nosso interior. Um pouco à semelhança daquilo que eu tenho no entendimento da meditação hoje em dia. Procurar técnicas para alterar o nosso estado de espírito. E aqui fazê-lo através da música. Concordo contigo e acho que até pode ir mais além. Não precisa ser através da música. Tinhas falado na meditação, pode ser exercícios de respiração, porque tu acalmaste, acalma a música que estás a ouvir e até a dormir, estás a ouvir uma música agradável, uma música que te permita dormir. Até poderíamos viver de forma bem pacífica com isto, aprendendo a controlá-lo, e a nossa experiência de vida iria nos ensinar a contrariar muitas vezes as nossas emoções, de modo a meter-nos mais calmos, ou então poderíamos até usar a nosso favor música mais agressiva ou mais forte. Por exemplo, no caso dos desportistas, poderia ajudar a aumentar o rendimento. Queria só deixar aqui 2 notas face ao que tu disseste engraçadas, porque num sono bem dormido a música seria muito harmoniosa, mas num pesadelo seria bastante aterrorizador. Pensando também no atleta, num momento de vitória, consigo imaginar, à semelhança dos bons filmes, o que seria bater um recorde mundial e ter uma banda sonora a tocar naquele momento. E acho que seria, isso sim, um sonho espetacular de se viver. Possivelmente iria estar a dar We Are The Champions. Nas palavras de Friedrich Nietzsche, sem a música, a vida seria um erro.